Episódio do Nenecast, hoje num dia diferente, num domingão, olha só gente, domingou e a gente está por aí fazendo o nosso podcast de hoje, porque era pra gente ter feito na quinta-feira, tava tudo pronto, preparado, o que vem? Chuva! Chuva, temporal, ventania, de tudo que é coisa veio, né? E a gente não conseguiu fazer o nosso podcast. Tava lá eu e a convidada, meu Deus, será que vamos, será que não vamos, será que é isso e aquilo, o negócio... Não deu pra gente fazer na quinta-feira, eu digo, mas a gente não vamos deixar por aí, não vamos fazer esse negócio morrer por aí não, hein? Vamos passar pro domingo. Estamos aqui hoje, iniciando o nosso podcast às 2:00 da tarde, um dia bom pra gente estar fazendo, sem nenhuma chuva, sem nada lá fora, né, gente? Aproveitando o dia maravilhoso que está hoje pra gente fazer o nosso podcast incrível. Nosso convidado já está aqui esperando para entrar também. Mas antes da gente iniciar o nosso podcast, vou falar um pouquinho dos patrocinadores. Olha só, você aí que quer entregar um presente único, um presente legal, agora chegando Páscoa também, né? Se aproximando do Dia das Mães. Quer entregar um presente legal para as pessoas, gente? A Sandal Personalizados faz chinelos de borracha da forma que você quiser. Estampa de qualidade, a borracha de qualidade, tiras, então 100% borracha. Pede lá, entra no Instagram, já pode pedir pela DM do Instagram, acompanha todo o trabalho do pessoal e já pede o seu sandal também. Sandal, a sua personalidade refletindo em seus passos. Você vai estar passando um pouquinho aqui atrás também, um pouquinho dos patrocinadores, nome, algumas fotos dos trabalhos também, tá bom? O outro patrocinador do Nenecast é a Labella Tecidos e Cortinas. Você quer fazer cortinas sob medida, quer comprar tecidos em metro, às vezes você aí é costureira, não sabe aonde encontrar tecido barato, bom, de qualidade, vai lá na Labella que ela tem tecidos, tem cortinas sob medida também prontas ou faz para você. E aí você já compra um tecido de qualidade, ela te explica tudo certinho. Inclusive, essas cortinas que estão aqui no estúdio, gente, essa aqui é uma delas. Tem uma outra azul aqui, tem mais uma que vai ser colocada ali na frente também, bem no hall da entrada do estúdio. Já tá o trilho, tá tudo certo lá, o pessoal também vai colocar a cortina lá da Labella Tecidos e Cortinas, vai ficar maravilhoso. Então vocês aí que querem conhecer, procura, entra ali no seu Instagram ou Facebook, lá.bela.cortinas, e você acompanha todo o trabalho que a Adri faz lá, que é um trabalho maravilhoso. Aqui agora, olha aqui, ó, Labella, telefone 49 34 31 0572 ou 999 31 9769. É o Instagram, labella.cortinas, e também o número para você entrar em contato. Rua Victor Conde, bem em frente ao Colégio Luiz Corade, número 1725. Vai lá e aproveita. E também outro patrocinador daqui do Nenecast é a Saboricia, gente. Você ainda não conhece onde fica o restaurante Saboricia, restaurante da Melânia. É bem aqui no centro de Xanxerê, pertinho do Badote Centro, tá? Então você que aí ainda não foi lá, procura ali Saboricia, que você vai encontrar comidas ótimas, de qualidade, almoço durante a semana, tem café da manhã também. E olha só, você aí que ama espetinho, gente, então dia 12 é o dia que você precisa ir lá no Saboricia. Dia 12 começa rodízio de espetinho. Até agora é o primeiro lugar que eu ouvi falar que vai ter rodízio de espetinho aqui em Xanxerê. Então se você ama espetinho, Saboricia atrás do Badote Centro vai ter dia 12. Rodízio de espetinho com chopp, música ao vivo, então vai ser bem legal, começa a partir das 6 horas, vai lá, aproveite que com certeza você vai amar. O restaurante Saboricia é o restaurante da Melânia. A Melânia ficou aí 30 anos trabalhando na Shopchan e agora ela resolveu empreender também. Daqui uns dias ela vai estar aqui no podcast contando um pouquinho da história dela e a gente tá aqui divulgando esse trabalho maravilhoso que ela faz lá. Então se você ainda não foi, vai lá e aproveita o almoço especial que a Melânia sempre faz. Vamos iniciar o nosso podcast de hoje, gente, com o tema Seja sempre uma metamorfose em constante evolução. Olha que maravilha, gente. Então a gente precisa evoluir, precisa mudar, a gente precisa crescer e principalmente fazer o que a gente gosta. Então faça o que você gosta na sua vida, que você nunca mais vai precisar trabalhar. Né? Então, olha que momento sensacional e hoje a gente vai falar exatamente disso. Você viver os seus sonhos, você trabalhar com o que você gosta. E para falar um pouquinho mais sobre isso, viver dos seus sonhos e trabalhar com o que ama, que a gente não precisa mais trabalhar na vida, né?
está aqui hoje a nossa convidada. Vou convidar ela para cá, ela que é mãe, é empreendedora, ela também é referência aí nas questões de vendas também, né, da palestra e tudo, e tá com a Hora da Amiga, um evento maravilhoso. E a gente vai falar um pouquinho mais também para vocês aí, para quem já tiver interesse e acompanhar também. Então, sem mais delongas, venha para cá, Cássia Cristina! Aê! Seja muito bem-vinda, Cássia! É uma honra ter você aqui, fique à vontade. A honra é toda minha, muito obrigada. Imagina! Eu tava falando, né, a gente tava tudo certo para fazer o nosso podcast na quinta, mas não deu, mas a gente não se deixa abalar. Não chove, mas quando chove também, né? Meu pai amado, meses sem chover daquele jeito, mas daí bem no dia veio chuva que minha nossa, Mas gente. que nada, sobrevivemos. Exatamente, sobrevivemos e o nosso podcast continua aí agora, um momento sensacional pra gente falar um pouquinho mais sobre a vida da Cássia, para ela contar um pouquinho sobre os seus empreendimentos. Então, vamos lá, Cássia, se apresente pro pessoal que ainda não te conhece, um bom pouco de pessoas aí já te conhecem também, né, dos seus momentos, do trabalho que você faz, então fale um pouquinho sobre você, Cássia. Então, assim como o Lucas já adiantou, sou mãe, sou empreendedora, estou no ramo da internet, vivendo disso já há algum tempo, e tem muita história para contar. Olha que maravilha, Uma hein? história linda de vida, um testemunho lindo, e vim hoje compartilhar para vocês, né? Literalmente uma metamorfose, literalmente uma borboletinha que saiu do casulo. Olha que maravilha. E está voando, graças a Deus. Oh, que bênção, gente. É isso que a gente gosta de falar, né? Que tá crescendo, tá evoluindo, tá voando, tá indo onde gosta, onde que tem o teu objetivo. Que maravilha, Cássia. É uma honra ter você aqui. Então vamos comentar um pouquinho sobre a questão do seu trabalho na internet, porque hoje em dia tá bem alta essa questão do pessoal querer trabalhar na internet, né? Uns começam, outros continuam, outros saem, dão certo, outros não. Então conte um pouquinho aí como você começou a trabalhar com a internet, Cássia. Então, sempre gostei de fotos, das selfies, da época do Rétrica. A edição maravilhosa do Rétrica. Quem enrolar ali no meu Facebook vai ver muitas fotos do Rétrica. Vai encontrar tudo isso. Sempre gostei. Eu digo que a criação, essa parte desenvolve o meu lado criativo. Eu sou uma pessoa extremamente criativa, porém, a gente dá uma travada, né? Sim, é verdade. E eu tive um despertar para aparecer na internet, já faz uns 3 anos, assim que o meu filho nasceu. Eu disse, não, por que não postar meu dia a dia? Por que não positivar as pessoas através da minha vida, da minha história, do que aconteceu comigo, né? E também influenciar pessoas, né? Exato. A gente tem que pensar no que a gente está trazendo para melhorar a vida das pessoas. E o Instagram, principalmente, é uma das minhas ferramentas, né? Além disso, trabalho com isso, né? Na parte de social media, trabalho com isso e apareço nisso. Olha só, gente! Ali eu posto meu dia a dia, ali eu posto mensagens, ali muitas vezes eu posto as fotos minhas do meu filho, né? Do meu príncipe Mateus, meu presente. E é isso, a gente tenta, né? A gente faz, a gente tenta. Se der certo, dá. A internet é isso, né? É verdade. Se dá certo, dá. Se não der, a única questão é que não pode desistir. Se não der, a gente muda de nicho, muda de história, muda a questão, mas não pode desistir. Exatamente. E você não desistiu não. E é por isso que tá dando certo, né? Graças porque a no início Deus. nada é fácil, né? Começar com a questão da internet, um mundo que hoje em dia muitas pessoas querem entrar, então às vezes acaba se prostituindo muito essa questão da internet nesse meio. Você aí persistindo, conquistando, fazendo, tá conquistando o seu espaço ali, né? Sim, que legal. Sim, eu digo que principalmente a mulher, né, é muito guerreira nessa questão de persistir, né? É verdade. Independente da vida de qualquer um, né, a gente tá sempre persistindo. A mulher não desiste fácil, né? Não desiste fácil. Uma hora as coisas podem estar difíceis, mas ao mesmo tempo que tá difícil, eu quero parar. Não, eu não vou parar. É bem isso E é bem isso. E a internet também representa muito isso, né? Não dá pra gente desistir. A gente tem que estar sempre se atualizando, né? Procurando melhorar, procurar o seu nicho,
Especializar? Especializar. Às vezes dá um Especializar, achar o teu rumo, achar o teu nicho. Que dá certo sim. Tem espaço para todo mundo nesse mundão, né? Se a gente tá aqui nessa terra porque temos um propósito, né? E tem espaço e cada um vai ter sua voz, né? Exatamente, é verdade. Tem espaço para todo mundo, é que nem eu e a Raquel, a gente fez o podcast também, a gente já tava falando, por mais que as pessoas digam, já tá cheio esse nicho, mas você entra com o teu diferencial, você também ganha espaço. E eu sempre digo que é para você, vai vir para você. Não importa se 1000 pessoas fazem, é você. E a gente tem que muitas vezes, se orgulhar disso com a gente mesmo. Exato. Porque na vida da gente, a gente vai acontecer, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso com todas as pessoas. E agora vai acontecer comigo. Beleza, é para ser parte da minha história, né? Exatamente, e como você falou, deu certo, Deus não deu, a gente parte para a próxima, senão tentamos de outra forma, de outro jeito, mas a gente faz acontecer. E não pode desistir. Exatamente, não pode desistir. Desistiu, você foi. É a persistência que faz você conseguir conquistar os seus sonhos e seus objetivos. Isso aí. Exatamente. E eu achei bem legal essa ideia de você fazer social media para mulheres. O porquê o nicho das mulheres? Então, a mulher em si, ela já é guerreira, né? Dá à luz, passa por tudo, preconceito no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, e principalmente aqui na nossa cidade, eu percebi que tem muitas mulheres que fazem tudo, criam filho, trabalho, tem seu nicho, seu trabalho. E muitas vezes a mulher não tem tempo para ficar, além disso, também cuidando das suas redes sociais, né? É verdade. Então, porque, querendo ou não, pode ser simples, a gente faz o básico, mas o básico tem que ser bem feito. Exatamente. Né? O básico bem feito surgiu também de uma questão financeira, né? De eu utilizar o que eu gosto de fazer para mim trabalhar, para mim monetizar, né? Em cima disso. Mas também eu vi essa necessidade. Muitos locais, eu sou especialista em salões de beleza, então vai lá, a cabeleireira tá lá no seu salão, atendendo, que horas que ela vai conseguir postar? Quando que ela vai conseguir fazer um roteiro? Que também a gente tem aqueles dias de folga que a gente quer viver, né? Exatamente. Não dá só para trabalhar. Precisamos, né, no momento de folga. Então, por isso, eu tenho tentado, né, ajudar, a gente está se especializando em ajudar as mulheres nessa questão, principalmente os salões, voltados ali para os salões de beleza, na área da beleza, para dar um tempinho para a mulher respirar, para se realmente focar no seu trabalho, fazer os cursos dela, e eu cuido da rede social dela. Né, trazendo assim automaticamente mais clientes, mais trabalhos para ela, né? Olha que então, legal. É uma forma, como eu disse antes, todo mundo se dá a mão e todo mundo cresce junto, né? Exato. Essa é uma questão muito forte em mim, de dar a mão e vamos, beleza, tô caindo, não, levanta e vamos, se tu não vai, eu vou, mas daí eu vou te arrastando junto, né? De uma forma ou outra, de uma forma a gente vai. Que é legal, Cássia. Legal esse nicho do ramo do salão de beleza. Hoje em dia a gente vê que cresce bastante, né? Vem aí profissional de cílios, profissional de sobrancelha, profissional de salão de beleza, questão de unhas, cabelo, maquiagem e tudo mais. Então, você tem um nicho dentro de outro nicho ou não? Salão de beleza em geral? Salão de beleza em geral. A área da beleza em geral. Seja unha, seja cabelo, seja maquiagem, cílios, tudo. A gente tem procurado apoiar, né? E também fazer com que o teu nome cresça. Claro, exatamente. Né? O nome, por exemplo, da cabeleireira venha crescer. Porque muitas pessoas ali têm o seu salão, mas o seu salão não é, inclusive, o seu nome, né? Exatamente. E a cabeleireira, ela se especializa, ela toma o tempo dela, ela se esforça. Então, por que não crescer o nome da profissional que está na frente? Né? Então, essa é uma das questões, né, que a gente vê muito aí na cidade, que está crescendo e está precisando, inclusive, ainda, né? Exato. E muita gente está buscando isso, eu quero crescer o meu nome, eu faço o trabalho, beleza, legal, mas eu também preciso ser reconhecido. E nada melhor que na rede social, né? Exatamente. Nada melhor buscar esse reconhecimento na rede social. Ali você cria autonomia, você cria amizade, você cria relações com várias pessoas do mundo inteiro. E também você está criando o nome, tanto seu quanto das clientes também. Que legal. E essa questão de você fazer social media, assim, era um sonho teu ou você nunca se imaginou trabalhando com a internet? Não era um sonho mesmo. Não? Meu sonho de menina era, assim, já trabalhar no marketing, que é a parte criativa da minha vida, assim, é o meu amanhecer. Eu amanheço já pensando e criando, mas
Tanto que naquela época, né, quando eu lembro que na 4ª série, a professora Marli, Olha só, essa marcou, hein? essa professora Marli, ela fez uma aula onde a gente, né, passou um semestre ali inteiro aprendendo as profissões e chegou a profissão do marketing, né? E eu disse, eu quero isso para mim, que a gente vai envolver vendas, a gente vai criar, a gente vai fazer um pouquinho de tudo. Então, literalmente, o marketing veio assim para minha vida lá de criança. Então, na 4ª série, imagina, eu tava com 11, 12 anos, não? Não. É. Uns 8 anos? Nossa, então já faz tempo, por isso que eu não me lembro. Eu sou de humanas, por isso eu não fiz nem a conta. Ai, gente, não, mas que é legal, assim, que vem desde pequeno, assim, porque você vai, quando você tem uma ideia, um objetivo desde pequeno, você vai trabalhando naquele objetivo. Quando você não tem, você fica meio perdido, tipo, vai fazer isso, depois aquilo, depois aquele outro, depois aquele outro, e tu não faz nada. Eu tentei fugir, eu busquei um pouquinho de tudo. Trabalhei no chão de fábrica, trabalhei por tudo, uma época muito, que faz parte da minha vida, mas foi muito difícil para mim. Eu trabalhava na BRF. Sim. Trabalhava literalmente o chão da fábrica, né? O chão ali, a gente acordava de madrugada, aquele banho. Nossa, é verdade, minha mãe também trabalha lá. Não dormia, a gente vivia com as olheiras, assim, foi uma época muito difícil da minha vida. Só que depois que eu saí de lá, que eu disse, não, eu mereço mais, por que não me especializar, né? Por que não procurar algo melhor? Não somente ser o chão da fábrica, né? Sim. Por que não? Então, a gente vai fazendo curso, a gente vai estudando, e Deus abençoa. Com certeza. Quando a gente eleva o nosso nível, nossa energia, assim, para outro patamar, só vem coisas boas. Só vem coisas boas. E o que te levou a mudar, assim, que tu disse que passou um momento bem difícil da tua vida? O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Então, a história da Cássia é uma história bem lá desde criança, né? Então, é uma parte, inclusive, que eu carrego um pouco na hora da amiga. É um dos propósitos que Deus me deu. É falar sobre mim, sobre a minha vida, né? Contar o meu testemunho. Então, dentro do meu testemunho, eu tenho uma criança que foi abusada sexualmente por 2 pessoas diferentes em 2 momentos diferentes. Eu cresci no abuso, mas graças a Deus houve o perdão por minha parte. Então, hoje isso não me dói mais, né? E sim, eu conto porque é a minha história. Muita gente vai ouvir falar hoje. Olha porque só, não gente. sabe. Eu comecei a falar agora disso, então, e eu vejo essa questão do perdão, né, da gente ter que passar pelas coisas, né, na nossa vida. Eu já fui casada, já fui separada, já fui isso, já fui aquilo, já passei por vários traumas, várias tentações, né, como é que se diz, várias provações em todos os âmbitos da minha vida. E hoje o meu emocional, inclusive, posso dizer que até antes do meu lado criativo, veio o meu lado emocional. Com certeza. Então, eu sou muito mais emocional do que criativa. Tá? Olha só, gente. Não, e até essa parte do emocional te leva a você criar mais, né? Tu vai com sentimento nas coisas. E o que eu digo, assim, a minha história, por mais que ela seja uma história triste, que muitas pessoas hoje passam, e não tem só o abuso. Teve um casamento abusivo de uma certa maneira, uma maneira leve, né? Mas, de certa forma, abusivo por palavras, né? Então, também teve um abandono paterno, né? A minha mãe teve que fugir, né, do meu pai. Não. Então, levar eu e a minha irmã. Então, tem toda uma trajetória, assim, que graças a Deus é muito linda e que realmente Deus transformou, fez despertar. E hoje eu consigo falar disso, né, com os olhos ardendo, com os olhos felizes, né? É verdade. E eu consigo falar disso e dizer, não, foi difícil? Foi, mas é a minha história. É o que Deus me levantou. Todos os dias, assim, Deus me mostra que eu posso, né? Porque é uma luta diária. E eu digo assim, eu vim ouvindo uma música quando eu estava vindo, é a luta do meu eu contra eu mesmo. É verdade. Então, todos os dias, eu vim de uma depressão muito profunda, inclusive nesse tempo que eu trabalhava na BRF, não pela BRF, né? Eu fui diagnosticada com depressão com 14 anos. Nossa, gente, super jovem. Eu já comecei a medicação ali com 14 anos, então
Depois disso se formou uma ansiedade. Hoje eu descobri que também tem um TDAHzinho lá. Oh, já que é um negócio que vai puxando outro. Então por isso que eu digo que é muito emocional, né? Mas Sim. tudo isso vem construindo a minha história. Uhum. E a luta do meu eu contra mim mesmo eu acordo de manhã, a depressão volta, a procrastinação eu não quero levantar hoje, eu quero passar o dia todo dormindo, eu não tô bem, as lutas estão grandes, as coisas estão acontecendo ao meu redor, tá tudo desmoronando. Mas eu digo, não, né, eu sou mais forte que minhas lutas, né, eu sou capaz. E quem vê isso é o pessoal lá da academia, né? Que eu vou de manhã e digo, ai, tem que treinar, minha preguiça, minha procrastinação tá dizendo que é pra não ir. Mas eu vou, a gente vai. E depois que a gente dá o passo, que a gente lava o rosto, que a gente sai de casa, a gente não quer mais voltar lá pra cama, né? Então tem que ter uma luta realmente contra nós mesmos, né? Todos os dias. Exatamente, eu te entendo, porque comigo também chegou um momento que eu tava bem assim também, não quero mais, não quero levantar, quero ficar em casa. Mas aí a gente cria força, vai, e chega um momento que realmente esse não quero e tal, explode. E aí tu diz, não, eu vou mudar. A gente tem que ser forte, a gente tem que mudar, tem que desabrochar, né? Tem que fazer a borboleta voar. Sair do casulo. Sair Exatamente. desse casulo, que é uma prisão, né? Eu entendo, porque eu passei na depressão, tive vários momentos de suicídio também, né? De tentar o suicídio. Mas se Deus não fosse tão bom comigo e tivesse permitido aquilo naquele momento, hoje eu não estaria aqui, né? Exatamente. Então, desde a minha infância, até no meu Instagram tem uma parte um destaque lá que diz que a menina do guarda-roupa, quem puder ir lá ver, dar uma olhada lá, dar uma lida, que é uma parte muito, muito louca, mas também muito linda da minha história, onde eu, quando era menina, já na depressão, com tudo que acontecia, eu tentava me esconder dentro do guarda-roupa. E lá dentro eu pegava uma cinta, eu pegava o que tinha pendurado lá e eu tentava o suicídio. Gente, dentro do guarda-roupa. E eu fazia todo um planejamento, porque eu sou muito também, né? A gente é louca, mas a gente planeja. Né? A gente planeja, a gente faz. Já imaginei, já deixava tudo certinho. Vamos encontrar assim, de que lado, né? deixa eu me pôr aqui. Brincadeiras à parte, né? A gente dá risada agora, mas no momento... Porque hoje tá tudo bem, mas no momento é difícil, né? Então... Tem lá aquela história que dizia que eu me escondia para tentar esconder de tudo que acontecia, das coisas que eu sentia, porque hoje tá em alto, digamos, a questão da ansiedade. Mas antigamente não se ouvia falar disso. Exatamente. É frescura, não sei o quê, é falta de trabalhar, é falta de fazer alguma coisa. Falta na louça pra lavar. Exatamente, falta de varrer um terreno, um negócio, né? Então é exatamente isso. E hoje eu consigo administrar e ver que as coisas que eu sinto é ansiedade. Não, vamos sentar, vamos relaxar. Não, você só está ansiosa, nada vai acontecer. Você só precisa se centralizar, né? Que nem eu disse antes, o mundo pode estar desabando lá atrás. Mas se você tiver a vontade de não desistir, de dizer assim, tá difícil, tá. Mas o que me espera o amanhã? Né? O que vai acontecer amanhã? Amanhã pode ser que vire a página e mude toda a história. Exatamente, a gente nunca sabe o que vai acontecer, Exatamente, né? Então, e por isso que a gente não pode desistir, né? Teve uma época da minha vida que eu trabalhei com adolescentes, né, na igreja, e eu via muito isso, né? Então, inclusive minhas menininhas, que eu sei que estão me vendo, os meus adolescentes, e a gente via muito isso, porque era uma fase que eu também passei, né? Eu tive uma adolescência muito difícil, né? Hoje eu estou na juventude também, passei por coisas difíceis, né? Então, dos seus 28 anos da Cássia até aqui, tem história para contar. Eu vou fazer um livro aí um dia. Olha, então aguardem Histórias da Cássia. Histórias da Cássia. Eu falo que é batalha. Todo dia é batalha, mas também todo dia é uma vitória diferente, né? Exatamente. Você poder chegar na tua cama de noite exausto, eu poder chegar e abraçar meu filho lá de noite e dizer, eu levantei hoje de manhã, eu venci a procrastinação, eu venci minha depressão, a minha vontade de chorar, né? A minha vontade de largar tudo. Exatamente. Eu venci, abraço meu filho. E tem muitas coisas, muitas batalhas internas que a gente tem, né? Conosco mesmo. Então, e eu, como mãe, não quero repassar isso pro meu filho, né? Então, a gente tem que sempre evoluir, evolução constante. Tem meu psiquiatra que dizia que quando o melhor horário pra gente pensar no que a gente fez no nosso dia
É o horário do palhaço. Já ouviu falar? Não ouvi falar desse. Horário do palhaço. Aquele momento que você, antes de deitar, você toma o teu banho, você organiza tudo, você vai lá na frente do espelho escovar os dentes. Aí tu fica com a escova na boca e você não consegue falar. Uhum. Então você vai pensar o que você fez um dia. O que eu fiz? Eu fiz isso de manhã, eu fui na academia. Quais são as metas do dia que eu cumpri? O que eu procrastinei no dia? Então o momento do palhaço é um momento para você se auto-refletir, se auto-avaliar, né? E às vezes, quando eu tô lá escovando os dentes, a gente olha pro espelho e a cabeça vai lá. Né? Quando a gente opa, palhacinho! Opa, tô aqui escovando os dentes, a gente passou uma hora e eu tô aqui E às ainda. vezes a gente esquece de escovar os dentes e passa pensando. Só que é um momento necessário para nossa vida. Com certeza. A gente terminar aquele dia com realizações, com frustrações também, porque nem todos os dias são bons, né? E poder dizer, foi mais um dia vencido, amanhã bora pro próximo que eu não fiz nesse dia que passou, eu vou fazer amanhã. E assim a gente vai conseguindo as nossas conquistas diárias, né? Exatamente. Uma coisa que eu achei bem legal que tu falou é não passar isso pro teu filho também. Não É passar. você se curar no você, no eu, tudo que passou, tudo que você venceu e passar para ele só as coisas boas, né? Graças a Isso é Deus, maravilhoso. assim, eu estou procurando evoluir justamente para isso, né? Tem aquela questão que a gente diz, né? Que a avó veio com trauma, daí a avó passa para filha passa para filha e vai passando. E chegou no ponto da minha vida que eu não vou passar, e eu já decretei que eu não vou passar os meus traumas. Meu filho vai saber dos meus traumas pela minha boca, né? Não pelas minhas ações e não pelas minhas atitudes, né? Vai saber pela minha boca como um testemunho que eu superei isso. Não passando por isso na pele, Exato, né? exatamente. E a gente só consegue ver isso depois que a gente procura melhorar. Né, que a gente olha para o nosso interno, a gente vai lá na psicóloga, na nossa terapia, a gente conversa e a gente quer realmente melhorar. Porque por muitos anos da minha vida eu usei a minha história, eu usei a situação em que eu estava para me vitimizar. Então eu dizia, ai meu Deus, eu estou passando por isso, eu nasci para isso, né? Por que eu sofro tanto? E era o dia inteiro nessa questionação, nesse questionamento com Deus. E eu falava, meu Deus, esse sofrimento, é só isso, olha o que está acontecendo, eu tô me largando, eu tô sozinha. Mas é aquela coisa, é eu contra eu. Se eu não fizer por mim, Deus, soberano altíssimo, ele vai dar seu jeito, seus toques. Mas ele quer ver da gente. Sair do fundo do poço, Deus não vai. Deus pode, mas ele não vai lá pegar pela mão e te puxar. Você vai ter que subir sozinho. Né? Porque é nesse caminho que você vai aprender e você vai se fortalecer. Se amanhã depois você chegar lá, você já vai estar maduro para entender as coisas melhor, né? E vai ser mais fácil e mais rápido para você subir também, né? Exatamente. Ele te dá os materiais que você precisa subir, mas é aquele mesmo ditado que não dê ao peixe, dê a vara e ensine a pessoa a pescar. É exatamente o que Deus depois faz. Nunca mais vai passar fome, né? Exatamente, porque tu já sabe como fazer. Se tu chegou no fundo do poço uma vez e saiu, escalou e saiu e tá bem agora, outra vez que tu chegar lá, tu vai saber como sair também. Exatamente. E aí, depois que tu sabe como sair, ninguém mais segura. Que nojo. É por isso que a Cássia tá nesse momento aqui. Ela tá compartilhando a vida dela porque ela aprendeu, ela curou, ela tá curando tudo isso e tá repassando e ajudando outras pessoas também a se curar, a construir o seu próprio eu, o seu sonho, se encontrar contigo mesmo, né? Até por isso a gente já entra no assunto da Hora da Amiga. Olha que sensacional, gente. Ai, a Hora da Amiga é um projeto literalmente do céu, que veio do céu pro meu coração. Há 3 anos atrás, quando meu neném nasceu, né, eu era casada. Então, quando meu neném nasceu e veio para o mundo, o pai dele saiu da minha vida. Né? O pai dele foi tomar o rumo dele, seguir a vida dele. Então, eu me vi muito sozinha, me vi muito triste, com um bebê recém-nascido para criar sozinha, cheia de contas, cheia de dívidas, cheia de batalhas internas. Né? Então, posso dizer que a borboleta saiu do casulo há 3 anos. Olha, 3 anos que ela tá voando já, hein? Que maravilha. Comecei devagarinho, mas isso que aconteceu na minha vida, eu ter que criar meu filho sozinha, foi a força que eu tive, né, para realmente olhar para o mundo e dizer, não, beleza, nasci, sofri, mas então eu vou viver agora. Né? E durante muito tempo da minha vida, eu sempre tinha comigo, eu era muito marrenta, né?
muito marrenta. Eu sempre Calcule, tinha comigo. né? Que jeito, que saco essas mulheres que ficam falando, ai, amiga pra lá, amiga pra cá. Eu Aham. sempre achava isso tão ridículo. E daí, quando eu, né, entrei nessa jornada de autoconhecimento, de olhar para o meu passado, para curar minhas feridas e me preparar para um futuro, Deus soprou no meu ouvido, hora da amiga. Eu disse, ai, meu Deus do céu, o que é isso? Porque daí eu lembro que quando eu estava lá com meu filho, teve um episódio muito, que assim, me marcou muito. Eu sozinha lá com meu filho, nós sempre moramos sozinhos, né, eu e ele. Sempre tive ajuda, graças a Deus, da minha família, né? Uma rede de apoio. Mas as batalhas era eu e ele, né? E vai ser assim sempre. As batalhas é eu e ele que temos que passar, né? E teve um dia que eu tava passando muito mal. E meu bebê, desde que ele nasceu, ele tem alguns problemas. Intolerância à lactose, ele tinha muito problema de refluxo. Então, essa parte dele, de bebê mesmo, né? Recém-nascido, foi difícil. Quando ele não tava chorando, ele tava chorando. Meu Deus, gente. E, consequentemente, eu também, né? Exato, meu Deus, o que eu vou fazer, E teve uma noite, uma madrugada, que eu passei muito mal. E nossos dias eram resumidos a acordar, até por conta da depressão, né? Eu acordava, trocava ele, dava comida pra ele, mas eu esquecia de mim. E eu ia lá e ficava o dia inteiro no sofá deitada. Eu lembro que no inverno pegava as cobertas, enrolava ele aqui no meu colo e ficava lá imóvel, né? Uhum. Só assistindo. Muitas vezes eu não assistia, quem assistia era ele, coitadinho. Coitado da criança. Ficava lá e eu me preocupava em deixar ele limpinho, deixar ele trocado, alimentado, e eu esquecia, né? Uhum. E nessa noite ali, eu passei muito mal, porque eu não estava me alimentando, né? E como eu tinha que amamentar, eu precisava estar né, fortalecida. Então eu não estava me alimentando, e algo que eu comi aquela noite me fez muito mal. Só que não me fez aquele mal-estar que fica lá por horas, me fez um mal-estar instantâneo. Era de madrugada, quando eu vi, acordei vomitando, acordei passando mal. E daí o berço do meu filho era do lado da minha cama. Então eu vomitei ao levantar da cama. E no que eu levantei da cama, pau! Caiu um tombo no chão. Nossa. E naquilo eu fiz um barulho, o neném já acordou, já começou a gritar. Aí eu não sabia se eu me limpava, se Você acudia o neném, o que fazia nesse né? negócio, nesse momento? O que eu fazia? Foi muito difícil aquela noite também pra mim. Só que daí, depois que eu dei banho no nenê, né? Tirei a roupa, vai pelada mesmo, vai, limpa o chão ali pra me dar. Limpa a criança, porque daí depois, né? Sim, sim. Ele acordou, ele já vomitou também, né? No refluxo dele. E depois, enquanto eu tava lá pronto, fazendo ele dormir novamente, eu não falei, eu não pronunciei uma palavra, mas eu pensei. Eu disse, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Eu não tô entendendo. Como é que eu vou criar essa criança sozinha? Como é que eu vou fazer? Porque dentro de mim eu sempre me vi uma pessoa impossibilitada. Eu era muito dependente, tanto do meu ex-marido, das outras pessoas ao meu redor. Eu não achava que eu ia conseguir, eu ia conquistar as coisas, né? Então eu era totalmente dependente dos outros. E eu dizia, meu Deus, e agora do nada eu tendo que virar com tudo sozinha. Trabalhar, conta, aluguel, tudo sozinha, alimentação sozinha. E eu passei, depois aquele dia fui dormir, tudo. E 2 semanas depois, se eu não me engano, veio uma serva do Senhor lá na casa da minha mãe e Deus falou pra mim. Filha, não se preocupa, tu tá passando, mas vai marcando, vai anotando e vai se permitindo evoluir. Que amanhã depois você vai ver o resultado. Tudo isso que você está passando, tudo isso que você está vendo, você vai ajudar mulheres, você vai ajudar meninas e principalmente teu filho vai ter muito orgulho de ti. Olha, gente, que então, maravilha. a gente crê num Deus Altíssimo, né? Que nos faz a promessa e ele cumpre, né? Então, a partir daquilo, eu disse, beleza, então, né, Deus, então tá. Então tá bom, vamos lá, vamos então, seguindo, se segurando nisso agora. Então tá aí a minha promessa, tá aí minha promessa. A partir daquilo, busquei, né, me permitir aprender, me permitir me perdoar, né, porque as coisas que vêm a gente se julga muito, a gente tem verdade. Um julgamento, né, e eu me permiti crescer, aprender com aquelas lutas que eu estava passando e evoluir. E o Hora da Amiga também foi numa madrugada,
Só que foi uma madrugada que eu perdi o sono, meu filho lá dormindo, bem bonitinho. Uhum. Eu perdi o sono, eu disse, eu vou ligar a tal da Netflix. Pronto. Fui lá assistir uma coisa que eu nunca tinha assistido e de repente, A Hora da Amiga. E quando eu, não sei se vocês acreditam em coisas sobrenaturais, né? Mas Com eu sei que é certeza, eu Deus. super acredito. E eu tava lá assistindo. De repente veio um clarão assim lá em casa e eu moro em apartamento, então não tem como alguém ter acendido a luz. Por isso que eu sei que é Deus. E a personagem lá falou, Hora da Amiga. Eu disse, Hora da Amiga. E nisso eu já estava no meu processo, né, nas mentorias, buscando, né, crescer. Eu disse, Hora da Amiga. Beleza, no outro dia eu tinha mentoria. Falei com a minha mentora, disse, Deus me deu isso, eu assisti na série. Assisti na série me veio esse nome. E como eu disse, sempre achei ridícula essa questão de amiga pra cá, amiga pra lá. Eu também, a mesma coisa, até tava com muito tempo com a Raquel. Sempre achei muito ridículo. Mas daí, Deus me fez entender que muitas vezes, nessa luta que a gente tem diariamente, é necessário a gente ter amigos. É verdade. Né? E por que não amigas? Né? Nós, mulheres, temos que nos fortalecer. Nós não estamos no mundo de competições, né? Que nem a gente falou anteriormente, há espaço para todo mundo. E todo mundo junto a gente vai mais rápido. A gente consegue chegar, né? Então, assim como eu passei por todos os momentos da minha vida, eu sei que tem amigas que também passaram por isso, né? Eu sei que tem mulheres que passaram e que estão agora nesse momento. Então, daí minha mentora, né, com toda a sua majestade, ela disse, Cássia, Deus falou que você ia fazer, né? Falei, você sonha em fazer algo, sonho. Então, por que não começar um projeto? Né? Vai na tua simplicidade, vai no teu jeito. E foi de um mês pro outro, eu já marquei, já saiu a primeira edição e foi muito boa. Olha. Agora, em janeiro, saiu a segunda edição. E em maio vai ter a terceira edição da Hora da Amiga. Olha só, gente, que maravilha! Que é um momento, assim, pensado para as mães, para as mulheres. É um momento de autocuidado, é um café muito especial, onde a gente traz conhecimento, a gente traz comunhão, a gente monta uma comunidade de amigas mesmo, né? Onde a gente ora, onde a gente fortalece uma da outra. E também empreender. Né? Porque cada uma tem seu trabalho, cada uma tem o seu conhecimento ali, a sua área, né? Então, por que eu não vou também trazer a parte do networking ali para aquele momento? Com certeza, né? Então, a Hora da Amiga é para empreendedoras, para as mães, para as amigas, para as meninas, para a jovem, para a mulher, né? Um momento de crescimento entre mulheres, um momento de comunhão, e também um momento que nós, mães, muitas vezes precisamos sair para tomar um cafezinho, né? É verdade, precisa desse momento, porque é tantos afazeres para. E mulher gosta de falar, né? É verdade, é verdade. E por que não falar com as amigas, né? Com certeza, um momento ali propício para isso. Isso aí, então a Hora da Amiga é um momento muito especial. Quem participou já das duas edições, tenho certeza que tem algo a acrescentar, tem algo de bom para falar. O intuito é esse, né? Proporcionar momentos, proporcionar aprendizados, que através da minha história, independente de como ela for, pessoas possam ser alcançadas e vidas possam ser transformadas. Com certeza. Assim como a minha foi. Foi através de uma palavra, foi através de um movimento, de eu estar indo num evento, né? Foi num evento de mulheres empreendedoras que eu tive, bora então. Deus falou, mas o que eu vou fazer para cumprir o que ele falou? Aonde que eu vou? Que caminho que eu vou? Então foi também num evento de mulheres, né? E eu achei engraçado que foi num evento em fevereiro do ano passado. Foi em fevereiro do ano passado. E a mentora daquele evento, ela disse, Cássia, final de ano vai ter a segunda edição aqui e eu quero ver você transformada. Transformada, porque você pode e você faz. Isso não é para mim agora, né? E foi o que aconteceu. Depois daquele momento, eu acordei para a vida, eu me fortaleci nos meus problemas, né? Eu comecei a olhar os meus problemas não só como pedras de tropeço no meu caminho, mas sim pedras onde eu posso construir o meu castelo. Eu vou juntar os meus problemas e eu vou construir minha fortaleza. Né? Eu vou me fortalecer através disso. E
Um ano depois, ali, a gente teve a segunda edição da Hora da Amiga, Olha né? só que Então, maravilha. foi uma coisa muito linda e é um momento muito lindo, né? Já queria aproveitar o gancho para convidar todas as amigas que estão me assistindo, né? Em maio eu ainda vou soltar a data lá no meu Instagram, então me sigam, me acompanhem, né? Isso aí. Que vai ter a segunda edição e vai ser um momento diferenciado dessa vez. Cada edição tem o seu diferencial, Tem né? alguma coisa que Tem deixa aquele alguma momento coisa- ser único, né? Isso, Legal, é um momento legal. único, uma experiência única. A nossa comunidade é uma comunidade, como que se diz? Unida. 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 As meninas que participaram da Hora da Amiga, a gente tem contato até hoje. A gente é amiga, é uma comunidade de amigas, né? E muitas já cresceram seu empreendimento lá dentro. Porque Olha. assim, imagina, você tem o canal aqui do Neno. Aham. Beleza, você vai num evento onde pessoas que não te conhecem vão te conhecer. Então, automaticamente, quem precisar de você vai lembrar de você, Uhum. né? Exatamente. Então, a Hora da Amiga também é para isso, né? Lá tem quem faz bolo, lá tem quem faz crochê, lá tem quem tem loja, lá tem quem tem o café. Olha que maravilha, E gente. uma procura a outra e uma ajuda a outra, né? Então, Exatamente. é um momento também de pensar no crescimento, pensar na monetização, né? Porque se a gente tem um dom, por que não usar ele para nosso favor, né? Certíssima, exatamente. Muito legal essa ideia, porque com certeza é nesse momento que a gente, além de estar criando um network legal, Uhum. tá vindo muitas ideias, empreendedorismo, parcerias, monetizar de outra Crescimento, forma, exatamente, até do pessoal, como você fez, sair do casulo e voar. Sair do casulo, O é isso momento mesmo, é né? esse. E é um Legal. momento muito bom, a gente tem ali, é literalmente um café, né? A gente Uhum. fica tomando café, conversando, Conversando sobre comendo, tudo, né? Porque que a gente maravilha. gosta de comer. E o legal é porque é isso, porque assim, é o momento de você comer, de você estar tomando teu café, é o momento que você tá tranquila. Você não tá pensando, dos esquece seus do mundo. problemas, Exatamente. esquece de tudo. Tanto que a última edição tinha um horário programado para as 2h30 até as 5, foi até 7 horas da noite. Nossa, olha só, gente. Foi até 7 horas da noite e a gente não queria mais sair daquele lugar. Num calorão, todo mundo passando calor, mas Nem a gente aí. nem viu. Quando viu, chegou no final e foi tudo muito bom. Ainda a gente ficou lá conversando, teve meninas que ficaram até o final, ficaram conversando. Uhum. E Que é show. esse momento que a gente precisa. Eu falo como mãe solo, né? Que tenho meu trabalho, tenho a minha vida, tenho a minha casa, né? A gente tem compromissos a zelar. Só que muitas vezes, se fosse por mim, Uhum. a gente não vai tirar aquele dia, a gente tem que literalmente lutar para tirar aquele dia, aquele Exato. momento e dizer, não, hoje eu vou fazer isso por mim. Exato, Né? é verdade. Eu não lembro a frase direito, mas é um dizer assim, que quando é pelo outro, a gente sempre vai dar o nosso melhor. Uhum. Né? Quando é pelo outro, a gente sempre vai procurar fazer com excelência e fazer rápido. Exato. Mas quando é pra gente, a gente procrastina. A gente vai deixando, depois eu faço, depois blá, 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 blá. E não é assim. Não. Não é assim. A gente tem que olhar pra nós, porque o que tá dentro de nós, quando as coisas dentro de nós estão boas, O resto flui O como outro água, vai gente. chegar até o Exato, outro. Exatamente. E Verdade. a Hora da Amiga se resume a isso, né? É um momento de conexão, de network, de crescimento e Café, conversas e sobre isso. Gente, falando um pouquinho dos patrocinadores do Nencast, aqui a gente tem os 3 patrocinadores, então Sandal Personalizados, você quer entregar um presente único, um presente legal, a Sandal faz chinelos personalizados da forma que você quiser, com frases, fotos, imagens, tudo que você imaginar dá para estampar em um chinelo e a Sandal faz isso. Procure lá no seu Instagram, Sandal Personalizados, e você já acompanha o trabalho do pessoal lá. Sandal, a sua personalidade refletindo em seus passos. E também a Saboricia, gente. Saboricia é o restaurante da Melânia, localizado bem no centro de Xanxerê, atrás do Badote Centro, em frente ao Mark Center, super fácil de localizar, com café da manhã, almoço, todo dia ao meio-dia também vende marmitas, e à noite, sexta e sábado também tem porções chopp para você aproveitar e se divertir. E lembrando, agora dia 12, também vai ter rodízio de espetinho lá, aproveite com música ao vivo, chopp bem geladinho, daquela forma que todo mundo gosta, então vai lá e aproveite esse lançamento de rodízio de espetinho aqui em Xanxerê, no restaurante da Melânia Saboricia, bem no centro, aqui atrás do Badote Centro.
E também a Labella Tecidos e Cortinas. Você quer fazer cortina sob medida para o seu escritório, para sua casa ou comprar tecidos em metro, a Labella está aí à sua disposição, entregando os melhores tecidos para você aí que não conhece, quer saber como que funciona, qual tipo de tecido que é, qual que tem o melhor caimento. Então vai lá que a Adri te explica tudo. Ela tem vários anos de experiência com cortinas, vendas de cortinas e também vendas de tecidos, então vai lá, aproveita, suga um pouquinho de todo o seu conhecimento dela para você aí ter um ambiente lindo, tanto na sua casa quanto no seu escritório. Temos perguntas? Comentários? O Leonardo Bezerra Cardoso falou que você é uma guerreira e que ele te adora e te chamou de amiga. Ele é meu amigo. Obrigado por ter assistido, Leonardo. A Marisane Detone também bateu palminhas. A Mari, saudade Mari, da querida. Mari. A Mari é uma querida, ela também. Entrei como técnico de segurança depois dela, ela me cedeu o lugar dela como técnico de segurança lá na empresa. Então, obrigado, Mari, por estar aí acompanhando e assistindo também. Tu conhece? Obrigada, Mari? Mari. Sim, ela foi minha colega também. Olha que maravilha, gente. Beijão, Mari. Aí nós temos a Jéssica também, a Jéssica Oliveira, que falou: voa garota, a hora da amiga é incrível. Olha, A Daniele Heloíse Cassiano, Minha irmã. olha, a Dani tá aí acompanhando. Ei, Ai Dani. dela se ela não comentasse. que falou que a hora da amiga é muito bom. Que Ai, show. obrigada. Obrigado por estar aí acompanhando e assistindo, gente. A Cássia tá aqui contando um pouquinho da história dela, maravilhosa, realmente uma guerreira por tudo que ela passou, se curou, ficou tempo no casulo, né? Mas teve um momento que esse tempo ali se deu, chega. É agora o teu momento de voar. E com isso certeza agora você está voando plenamente Amém, e fazendo glória a com que Deus. outras pessoas voem também, né? Isso que é mais maravilhoso. Ontem eu participei de um workshop e eu vi realmente que o meu propósito é impulsionar as pessoas, Que show. né? Porque é aquele momento, aquele ciclo, Uhum. né? Se você continuar se vitimizando, se batendo, né? Dizer, eu não vou, você não vai. Exatamente. Você vai ficar naquele ciclo, girando. Mas é necessário um despertar, é necessário um impulso para que você saia. Uhum. E muitas vezes só você dá um passinho para aqui, que tá aqui perto a tua oportunidade. Exato. Né? Perfeito. Muitas vezes é só você abrir o olho e fazer assim que a benção vai vir. Uhum. Né? É verdade, é E exatamente se a isso. gente ficar só reclamando, só falando, não é fácil, tá? Não é fácil você sair do casulo. Você tem que se humilhar muitas vezes para você mesmo, combater o teu eu, que o nosso eu, ele é perigoso. O bichinho é O bichinho complicado, ruim. viu? Porque eu era aquela pessoa que dizia, eu já. Não, o problema tá naquele lá, ó. Aquele é o aquilo lá, problema. assim, eu não tenho eu vi os erros de todo mundo. Uhum, Todos. Mas daí eu olhava pra mim, a pessoa caminhava torta, né? Eu uhum. dizia, que lá tá Andando torta. Na quinta série já falava, manquinho. até o dia que eu tive que olhar, abaixar a cabeça, olhar pro meu umbigo e dizer, eu também caminho torto, Uhum. né? É E daí o que eu vou exatamente fazer pra melhorar isso? O que eu vou fazer pra mudar isso? Eu vou atrás de estudo, eu vou atrás de crescimento, pra mim parar de caminhar torta também, né? E depois que a gente aprende, a gente ajuda mais pessoas, né? Acho que Perfeito, acho que isso é a melhor chave que a gente vira. desde menina, eu tenho isso no meu coração, que eu gosto muito de ajudar. E também vem a parte das vendas, né? Pois é especialista em Então. vendas, olha só, já entrando nesse ponto aí. Então, meus pais vão saber disso agora, mas eu sempre empreendi. Até na escola. Desde pequeno eu estava empreendendo. Sempre vendia na escola. Vem nesse lado muito de eu ajudar alguém. Lembro das meninas da escola, Bia, as demais meninas ali. Ó, Eu lembro lá que eu vem. vendia as dicas de modas. De moda. Olha, Então eu ganhava lá aquele salgadinho que antigamente era 50 centavos, Aham. ganhava um house e dava dica de moda pra ela. Ó, hoje você vai vir assim. Eu chegava meia hora antes da escola, do sinal, né, na escola, Aham. maquiava elas, arrumava elas. olha só, gente. Então a gente ajudava de certa forma, claro que Sim. naquela idade, naquela época era tudo, né? Meu Deus, a Mas- empreendedora nata. E daí eu lembro da professora Rositânia de matemática. Rositânia, A maravilhosa Rositânia, ela. maravilhosa. Também foi minha professora. E eu era o terrorzinho nas profs que vão me assistir. Eu era Olha. um terrorzinho na escola.
E eu lembro um dia que eu fiz bagunça, eu não lembro o que eu fiz, mas aí eu fui lá para orientação e a prof. Rositânia disse, Cássia, eu nunca mais esqueci do que ela falou, Cássia, para de ser assim, de fazer as coisas erradas, né? Você é uma líder, eu vejo em você uma líder. Menina, Eu vejo como em é que você é uma isso que eu não líder, vejo? mas usa essa tua liderança para fazer as coisas certas, para influenciar para as coisas certas. Uhum. E há 3 anos atrás, quando eu saí do meu casulo, eu disse, chegou o momento. Chega o momento de eu colocar as coisas agora pro lugar certo. Agora vai as coisas pro lugar certo e é uma luta diária, Com certeza. né? Mas dá certo. Dá. E depois com que certeza você, dá. depois que você se cura, depois que você para de avaliar os outros e se autoavalia, tudo fica leve. Verdade. O mundo tá explodindo atrás de você e você tá lá. A guerra contigo, ela fica mais tranquila, porque é fica. como você falou, é guerra com nós e Nós é nós mesmos que estamos ali fazendo guerra com nós. Cara, depois que você vê isso e você começa a ceder um pouco pra você mesmo, as coisas fluem, acontecem, você fica mais leve, nada mais te atrapalha, o mundo tá quebrando, você tá faceira, exatamente isso. E não é anestesia isso, né? Não, você não. sente, você vai se sentir triste, você vai... Só que beleza, eu tenho um objetivo, eu tenho foco, não vou me desviar daquele foco, Uhum. né? Porque eu tenho um chamado, eu tenho um propósito de vida. Com Daí certeza. entra muito naquela questão de propósito. Eu tenho um propósito. Então, aconteça o que acontecer, eu vou fazer aquele propósito ser livre, ser limpo na minha vida, Uhum. né? E é diário isso. E eu falo muito isso comigo mesma. Falo muito isso comigo mesmo, meu Deus do céu. Aí quando eu vejo que a gente tá dando aquele passinho, voltando pra trás, né? Voltando a ser eu estressada, a ser eu braba, a ser eu que botava defeito e tudo, eu digo, opa, pera lá. eu já aprendi que isso não é bom, né? Não é eu. Daí eu lembro lá da professora Rositânia falando, usa o teu posicionamento para influenciar para coisas boas, né? De outras palavras, mas era isso que ela queria dizer, exatamente. né? Usa o que você é hoje para as coisas boas, usa o que você está passando para as coisas boas. E eu falo para quem me escuta, quem me vê, quem me encontra, é isso. A minha história é isso, né? Eu achei incrível não chorar, porque a minha história é dolorida, não contei nenhuma parte ainda. Olha aqui. Só, gente, que maravilha. A minha história que vai fazer com que eu consiga dar aquele passinho. Quando eu olho para trás, tudo que eu já passei, e digo, beleza, amanhã depois das coisas, pode acontecer algo ruim amanhã, né? Sim. Pode. A gente não tá livre, quem tá vivo, né? Vai acontecer alguma coisa. Só que o que eu vou fazer com esse algo ruim, essa coisa ruim que vai chegar até mim, né? Eu vou realmente parar e ficar olhando, meu Deus, mas aquele... O que aconteceu? O que fizeram pra mim? O que me humilhou, me falou, me julgou, dificultou a minha vida? Ou eu vou dizer, lá na frente, olha, eu posso chegar, é só eu pular esse aqui que eu vou conseguir caminhar, né? Então, é isso. E o legal é que assim, é que você passou por esse processo, você buscou a evolução e agora você tá contando a sua história. Achei incrível, assim, agora que tu falou, eu não chorei. Porque você já tá, assim, num outro nível, num outro momento que você passou, beleza, ok, eu passei por tudo isso, mas aquilo me fez crescer e ser quem eu sou hoje. E hoje você tá transmitindo tudo isso para as pessoas e fazer... Às vezes tem pessoas que estão naquele momento que você estava, de se vitimizar, de não conseguir sair, fundo do poço. E você estaria dizendo, não, amiga, vamos lá, vamos lá que eu vou te tirar. É isso aí, quando você busca o autoconhecimento, quando você busca se curar, olhar pra você, olhar pra tua infância, olhar pra aquela menina dentro do guarda-roupa. Exatamente. Olhar pra aquela menina e ver, sentir o que aquela menina tava sentindo. E dizer, agora eu sou adulta, agora aquela menina pode descansar, pode ficar tranquila que eu vou trabalhar por ela e eu vou fazer dar certo. Exato. Então, tu vira literalmente, tu vê, eu sou muito visual, né? Eu também sou bem assim, a parte criativa da nossa vida, né? Tu vê literalmente aquela página virando e a página que ficou pra trás, e agora tem um monte de página limpinha, branquinha pra você escrever. Né? E com o conhecimento, com a
com a fé fortalecida do que tu já passou, Uhum. tu vai conquistando. E eu acredito que a nossa história, nosso tempo aqui na Terra seja para isso, Com certeza. né? Para que a gente possa escrever a nossa história, ajudar as pessoas que vão passar pelo nosso caminho, né? Levar a Deus, trazer a fé, trazer o amor, Uhum. principalmente o amor que está se esfriando muito, Exato, muito. exatamente. E fazer o mundo melhor. Imagine se todo mundo tivesse essa oportunidade, se todo mundo tivesse esse conhecimento. É verdade. Que lugar maravilhoso que seria a Terra. Todo mundo tranquilo, todo mundo feliz, ninguém enchia o saco de ninguém. Que olha, pelo amor de Deus, hein? É tão bom quando as pessoas estão felizes ao nosso lado, que a gente consegue trocar uma conversa legal, divertida, uma energia, porque, gente, E quando tão a bom. pessoa ela tá amargurada, a gente não percebe. Não. É aquela questão, a gente acha defeito em todo mundo, mas a gente não se olha. Por quê? Porque eu tô triste. Uhum. Porque eu tô triste, eu tô cabisbaixa. E eu acho que pra mim não vai mais ter solução. Né? Só que a gente tem que olhar pra nós mesmos. E daí, assim, depois que a gente olha pra nós mesmos, é aquela questão, a gente olha aqui pro nosso umbigo, pro nosso pé, pro nosso eu, depois a gente levanta os olhos, olha pra Deus e pro futuro, né? Exatamente, porque lá tem algo melhor, lá tem algo nos esperando e a gente precisa se fortalecer agora para conseguir chegar lá. É isso aí. Perfeito. Tu comentou da questão das vendas, que tu estava vendendo desde pequena, e como é que tá as vendas agora também? Então, tem outra novidade. Olha aí, hein, gente? Então, amanhã começarei, né, meu treinamento, vou voltar para as vendas, né? Porque quando eu tive meu neném, eu parei. Eu sempre gostei muito do atendimento ao público, mas eu parei, né? Até pelo fato de ser sozinha, né? A gente tem que se dar uma precavida, como se diz. Sim, né? exatamente. Então, eu optei, fui para a área administrativa, né? Num lugar onde eu conseguia ter mais, como é que se diz? Porque venda é dia e dia. Tem dias que tu vai, tem dias que não vai, né? A gente tem que ter essa consciência primeiro, né? Então, eu precisei do um que só vai, né, me aquietar. Agora que meu filho tá maior, agora que as coisas estão melhor, eu vou voltar para as vendas. Então, a partir de amanhã, eu já começo num outro local trabalhar. Olha! Né? Já podem ir entrando em contato comigo, quem tem interesse. Eu sei que tem curioso, né? Eu não vou falar o que é hoje. Droga, já tava curioso! Eu não vou falar o que é hoje, né? Mas eu vou voltar para as vendas, tá? Vou voltar aí para o mercado, vou voltar para o atendimento. E a venda é algo muito bom. Que foi a venda que me ensinou que tem dias que você tem que persistir. Sim, né? exatamente. Quando eu trabalhava no telemarketing, eu era uma pessoa muito insistente. Eu marcava aquele número, marcava aquela pessoa, reagendava a ligação, né? E ficava lá. Às vezes eu passava semanas, dava um jeito, né? Burlar o sistema. Insistente. Passava, eu vendia a capitalização. Então, passava semanas falando com aquela pessoa para ela conseguir comprar de mim. Eu era muito insistente, né? Então, para a vida, né? Isso me ensinou a insistir em algumas coisas que acontecem na vida, né? E eu amo vender, eu amo falar. Não sei se vocês perceberam. Pouca coisa, a gente percebeu. Eu amo falar, eu amo atender. Tem dias e dias, né? Sim, exatamente, porque nem tudo é um mar de rosas. Exatamente. Mas a venda é uma parte da minha vida que me tirou daquela... que me fez, assim, digamos assim, eu começar a abrir os olhos para minha vida. Né? Porque eu estava lá naquele casulo onde eu trabalhava no chão da fábrica. Eu ia lá, trabalhava ia trabalhar, depois voltava para casa, ficava em casa, mal e porcamente ia na igreja de vez em quando. E a minha vida era aquilo. Porém, nas vendas é um desafio diário. Se você não persistir, você não vai ganhar. Se você não ir lutar, você não vai ter aquele dinheiro bonito no final do mês, né? Exato, a tua comissão não cai. A minha comissão não cai. Fica feio pra você daí, né? Porque tu passou um mês e não fez nada, né? Exatamente. Então, a venda foi onde eu comecei a abrir meus olhos pra dizer, não, o mundo não é só sofrimento, não. O mundo não é só coisa ruim.
A venda que eu perdi ontem não vai refletir na venda que eu vou ganhar amanhã. Exatamente. Então, eu posso ter força para buscar. Amanhã passou uma, beleza. Não deu, amanhã eu volto você lá, mas hoje eu vou tentar outra. Exatamente, é bem isso mesmo. E a venda hoje em dia é um dos mercados que mais cresce. Tudo tudo você é venda. vende. Tudo Exatamente. você vende. Inclusive, a gente tá vendendo podcast, a gente tá vendendo a nossa Isso aí, imagem, a nós gente tá estamos vendendo vendendo. tudo nesse Tô vendendo momento. a hora da amiga, né? Tô vendendo. Exato, eu tô vendendo meu Instagram, tô vendendo Tô vendendo tudo. isso aí, meu trabalho. Então, e eu como mãe solo, né? Eu tenho meu trabalho, eu vou ter 2 trabalhos. Eu não vou sair do trabalho que eu tenho hoje, meu fixo. Né? Ah, tu não vai desistir Não da vou questão do social desistir, media viu? depois. Não vou desistir. Legal. Eu vou continuar. Uhum. Eu vou buscar o a mais. Aquele gostinho das vendas, né? Tipo, Daquela batalha diária. Aquele gostinho de quero mais. Quero mais, Será que eu quero vou dar mais. conta? De um mês vai, aquela instabilidade, muitas vezes é bom. Sim, Que faz a gente exatamente. não ficar acomodado, né? Exatamente, Porque quando perfeito. você tá com aquele salário, você vai receber 3 mil no mês. Beleza, eu vou receber 3 mil no mês. E daí a gente, né, com o pensamento de pobre, a gente vai lá e gasta 4 mil, né? Opa. E a venda faz a gente ter uma oportunidade de, mês que vem eu vou ganhar um pouquinho mais, Aham. né? Eu vou ganhar isso, vou ganhar aquela comissão, vou ganhar... E eu nunca larguei das vendas, mesmo eu tendo ido para a área administrativa, né, tendo ido para trás, assim, digamos, da mesa, eu nunca parei de vender. Lá na escola eu vendia dicas de moda. Dicas de moda, maquiagem, essas coisas. E depois eu sempre vendi lingerie, sempre vendi um que outro empreendimento, vendia isso, vendia aquilo, vendia crédito, vendia... Meu Deus do céu, gente. Gostava muito de vender, eu gosto muito de vender. E é isso que me motiva hoje, sabe? Uhum. Vender o meu trabalho, vender o meu produto, vender o meu momento que eu vou proporcionar. Vender a minha vida. Venda vida, exatamente. Então a Cássia já deixou aí um spoiler pra você, Vários. gente. Vários, exatamente. Entre eles, aí pra você seguir no Instagram. Qual que é o teu Instagram, Cássia? @CassiaCrisCristina. Isso aí, já segue lá, porque vai vir novidades na área de vendas. E Isso também aí. para quem quer participar agora em maio da Hora da Amiga, a oportunidade está aí, hein, gente? Já entra em contato com a Cássia para você evoluir, sair do teu casulo também e conhecer esse mundo maravilhoso que você tem potência para ir e realizar seus sonhos. É isso aí, pra gente sair do momento que a gente tá, do espaço que a gente tá hoje, basta dar um passo pra frente, né? Exato. Então, A se a gente oportunidade não der tá o ali. passo e sair do lugar, a gente vai ficar ali pra sempre. Exatamente. É uma coisa que eu imagino, como a Cássia falou, muito visual. Tu tá aqui, a porta tá aqui, você é a oportunidade do outro lado. É isso aí. Basta você pegar e abrir a porta e encontrar alguma oportunidade. Então, gente, a oportunidade, a Cássia tem a Hora da Amiga. Você está aí, entre em contato para você conseguir evoluir. Aproveite, esse momento é único. É verdade. Cássia, infelizmente o nosso podcast chegou ao fim, deu 1 hora, vê como passa, né? O negócio aqui. Meu Deus, e eu nem falei Né? Tem tanta coisa pra falar ainda. Não, eu sempre digo, gente, o pessoal que vem aqui no podcast, a gente já deixa marcado um próximo podcast isso pra aí. continuar contando tudo que a gente tem, viu? Porque 1 hora é pouco pra gente falar É tudo verdade. que tem. Cássia, muito obrigado por Eu que compartilhar um pouquinho da agradeço. tua história, compartilhar um pouco da Hora da Amiga também, como que começou tudo, porque com certeza daqui a pouco vai ser um sucesso, Amém, mais vai do que ser já sim. tá, e que as pessoas aí vão conseguir conquistar muitas coisas através de você. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao espaço e me sigam. Isso aí, segue lá pra Me acompanhar sigam, tudo que a assim Cássia como faz. vocês seguem, né, no dia a dia dele. Me sigam que muita coisa linda, muita coisa grande vai acontecer ainda. Exatamente, olha que maravilha. Até a Cássia deu uma dica, ó. Começa a aparecer mais, hein? Eu cobrei ele. Começa a aparecer que eu não tô vendo você botar a cara aí nesse Instagram, viu? É, Gente, uma época eu falava quase todo dia, né? Acho que eu também tá aí, ó. Fazia vídeo, fazia um monte de coisa no meu Instagram, parei com tudo, viu? Aí tá na hora. uma questão do marketing é essa. Você tem que Exato. aparecer para você conseguir. Quanto mais visualizações você tem, hoje o Instagram ele é muito pessoal. É A verdade. pessoa quer ver o teu dia a dia, quer ver o que Uhum. você tá fazendo café, beleza. A pessoa quer ver. Então, Exato. automaticamente, ela vai te seguir. Ela vai dizer, o que o Nenê tá fazendo hoje? Vamos lá ver que matéria que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo. É Né? Você verdade. precisa aparecer para você ter o seu crescimento, automaticamente sua monetização. E aparecer pra esse mundo, Aparecer, né? botar a cara no Tem sol. coisa melhor do que botar a cara no sol, É né? verdade. Tô Nossa, vivo. Exatamente, pro pessoal ver, ó, tá ali, ó. Tá fazendo merda? Mas tá ali, ó. Não exagera.
Não, gente, brincadeiras à parte. Mas é realmente isso. Que hoje quem não aparece, quem não tá nas mídias sociais, Quem não é visto não é lembrado. não é visto, não é lembrado. Exatamente, perfeito. Cássia, obrigado novamente. Deixamos marcado aí, daqui uns dias vai ter a Cássia aqui de novo contando um pouquinho mais, e mais sucesso aí da Hora da Amiga. E um pouquinho também dela vem já falando um pouquinho do trabalho dela, porque já vai estar vivendo, né? Já vai estar vivendo um pouco mais das vendas. Muito obrigado a todos vocês também que acompanharam e assistiram, tanto Facebook quanto YouTube. Muito obrigado. Lembrando, quem quiser também anunciar aqui no NNCast, entre em contato comigo pelo Instagram, ou se não me chama aí pelas redes sociais, tem o meu contato, que a gente fecha uma parceria sensacional também. Obrigado, encontro vocês aqui novamente quinta-feira, às 8 horas da noite. Um beijão e fui!